Temos aqui uma pequenina interrupção, vamos continuar com o segredo dos girassóis, de Adriana Golding, um livro de Adriana Matheus, e chama Adriana Soares, ok? Isto vai ter aqui uma interrupçãozinha, deixem-me ver onde é que estávamos. Já sentado à mesa, o casal de namorados parecia não ter notado a minha presença. Parecia que haviam-se juntado num complô silencioso contra mim. Não que eu desse a menor importância ao desprezo dos dois, mas a súbita harmonia entre aquele casal parecia algo de histórias de horrores. Eu precisava de prestar mais atenção aos detalhes. Era pela minha vida que eu temia. Não consegui comer, apenas remexi a minha comida em total silêncio. Depois levantei-me e saí em direção aos meus aposentos. Ouvi-os comentando algo sobre mim e, em seguida, riram debochadamente. Confesso que estava com medo deles, mas não poderia demonstrar isso, pois demonstraria que a tática que estavam a usar estava surtindo efeito. Fiquei em meu quarto o restante da tarde, sem sair um minuto sequer. Eu e Maria, naquele dia, quase não nos falámos, pois a condessa a ocupou com várias tarefas relacionadas ao baile do dia seguinte. De uma coisa eu estava certa: o diário de minha mãe não estava em poder da Condessa Del Prate, ou caso contrário, ela teria vindo ao meu quarto para me chantagear. Meu pai e a Condessa saíram logo após o almoço. Já eram quase 9 horas da noite e os dois não haviam voltado, no mínimo, e estavam na companhia do seu mais novo amigo, o Conde. Maria, assim que conseguiu uma folga, veio ao meu quarto para saber se eu estava bem, pois ela não havia me visto desde o almoço. Depois de conversar comigo por alguns minutos, ela desceu e aconselhou-me a trancar as janelas e a porta. Foi o que fiz. Maria, por certo, não poderia dormir antes que o casal de namorados voltasse. Eu, por minha vez, estava cansada e esperava por notícias e acabei adormecendo em cima do meu diário. No dia seguinte, acordei disposta a não permitir que nada e ninguém perturbasse a minha paz. Levantei-me da cama, fiz minhas orações matinais, abri as janelas, deixando o ar da manhã entrar no quarto. Depois fui interrompida em meu momento de oração pelo som de Maria à porta. Abri e fui logo dizendo: "Bom dia, minha querida Maria. Que lindo dia teremos hoje, não acha? É só gratidão por termos tantas bênçãos do Pai Maior. O que faremos hoje para compensarmos os dias maus que passamos esta semana nesta casa de aflições?" Maria parecia não ter entendido minha reação e olhou-me atônita. "O que lhe deu, menina? Viu um anjo durante a noite, foi? Se isso aconteceu, passe para mim um pouco dessa energia incandescente, pois estou precisando de me sentir assim tão bem disposta." Maria disse aquilo esfregando as mãos nas minhas vestes, parecendo querer captar a suposta energia angelical. Dei-lhe um largo sorriso, pois sabia que ela estava usando de suas ironias mais uma vez e disse-lhe: "Não é nada disso, Maria. Estou decidida a não deixar que ninguém me ponha de baixo astral. Eu disse que iria viver para lutar por minha liberdade e a expressão de igualdade. Então, que seja com um sorriso nos lábios. Afinal, inimigo só se vence com perseverança e não com ódio. Tudo o que os meus inimigos querem, Maria, é ver-me triste, a definhar dia após dia. Mas, lhe juro, que não darei a eles este gostinho. Não darei este gostinho a nenhum deles. Hoje acordei com este pensamento, acredite, e é definitivo." Maria olhou-me e, depois de parecer muito pensativa, disse: "Bom dia. Bom, menina Ana, espero então que não seja eu a pessoa que irá lhe trazer aborrecimento, pois sinto lembrá-la. É hoje o dito baile que a sua madrasta dará em homenagem ao Conde. Mas pela sua súbita alegria vejo que se esqueceu disso." "Não, mas estava tentando pensar em coisas mais agradáveis." Comecei então a mordiscar os lábios. Meu plano seria colocado em prática finalmente. Por fim, perguntei a Maria: "O vestido de minha mãe está pronto?" "Sim, como a menina pediu. Mas Madame Hortência enviou hoje mais cedo o que a menina havia-lhe encomendado." "Sério?" Terei de pensar numa forma de lembrar dessa encomenda. O que a menina fará? Pois o vestido da sua mãe está em meu quarto, guardadinho, para que ninguém desconfie de nada. Ainda não sei, mas todos têm de pensar que irei ao baile com o vestido que encomendei. Quanto a isso, a menina não precisa se preocupar. Sabe que sei ser discreta. Sim, Maria, sei que posso sempre contar com sua fidelidade. Agora, deixa e espero que todos saiam. Então, traga-me o vestido de minha mãe." Maria já estava saindo quando ouvimos barulhos vindos de fora da casa. Olhámo-nos com espanto. Corremos as duas para a janela.
Ao olharmos para baixo, vimos um grande movimento de pessoas desconhecidas. Havia um grande alvoroço de criados, correndo de um lado para o outro do jardim. Eles traziam inúmeras peças de decoração para dentro do grande salão. Minha madrasta dava de braços e, ao ver-nos, debruçada na janela, levantou o nariz e entrou como uma abelha enfurecida. Eu e Maria nos olhamos novamente e começámos a rir dos trajeitos de menina animada da condessa. Ela estava sentida dona do mundo só porque organizara o baile do conde. Peço desculpa. Depois que Maria desceu para ajudar a condessa e cumprir o que lhe havia pedido, voltei para a janela para ver onde daria aquela confusão. Estava faminta naquela manhã. Havia-me esquecido de pedir à Maria para trazer algo para comer. Mas quando ela finalmente voltou, trazendo nas mãos a encomenda que eu havia feito, a Madame Hortência trouxe consigo algo que, com certeza, nem em meus pesadelos mais temerosos eu havia de encomendar. A Condessa del Prate. Ela, ao ver-me, foi logo dizendo: então, resolveu atender ao seu pai como uma menina boazinha? Não é o que todos esperam? Que eu me comporte como uma futura condessa e pague as dívidas da família? Pode enganar o tonto do seu pai, mas sei que está a planear algo. Saiba que estou de olho na menina. Não a deixarei sozinha um segundo sequer. Sei que vai tentar fazer algo para se livrar do compromisso que lhe foi imposto. E o que eu poderia fazer? Como a senhora mesma disse, estará de olho em mim. E para falar a verdade, espero que fique mesmo de olho em mim, porque esta noite a senhora irá colher o bom resultado dos frutos que plantou a vida toda, Condessa. Não se preocupe. Não farei nada que pareça escandaloso ou que venha a desonrar a minha conduta. Também não pretendo fugir, se é o que está a pensar, e muito menos desfazer o compromisso mediante todos os convidados. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. E o que é? Estarei presente e serei a pessoa mais comentada de todo o baile. Desta vez ninguém reluzirá além de mim. A inveja relampejou nos olhos da condessa. Ela, depois de andar pelo quarto todo, olhou para o embrulho em cima da minha cama e perguntou: esse é o vestido? Sim, é. E ele é o vestido que me fará reluzir esta noite perante todos os olhares. Serei a mulher mais cobiçada e linda do baile. E, por certo, depois que o conde me vir dentro deste vestido, pedir-me-á em casamento imediatamente. A mulher olhava para o embrulho, parecendo enlouquecida. De repente, ela deu um salto, pegou e saiu correndo com o pacote nas mãos. E eu, como tinha que parecer aborrecida pelo facto ocorrido, fingi correr atrás dela, que se escondeu em seu quarto, trancando a porta. Mais uma vez, fiquei pensando em como até mesmo os nossos inimigos são nossos aliados. Sacudi a cabeça e ri muito, sozinha, em meu quarto. Quando Maria subiu escondida, trazendo o verdadeiro vestido que eu usaria no baile, ela disse: a condessa está lá embaixo e pareceu uma mulher mais feliz do mundo. O que foi que a menina disse a ela? Não disse nada, Maria. Foi ela que veio ao meu quarto, tentando descobrir o que é que eu faria para atrapalhar o baile do conde. Tentei dizer-lhe que não faria nada. Só insinuei que seria a mulher mais cobiçada da noite. Acho que ela não resistiu e roubou o meu vestido. O quê? Ela roubou o vestido que a menina mandou Madame Hortência fazer? Sim, aquele mesmo. Agora, imagine como ela ficará encantadora dentro daquele modelito exclusivo que Madame Hortência fez. Eu e Maria rimos a valer, pois sabíamos que um modelo exclusivo vindo da Madame Hortência só podia resultar de extravagância e muito mau gosto, o que era mesmo o feitio da condessa. Maria, depois de me entregar o vestido de minha mãe, saiu do meu quarto. Coloquei-o dentro de um baú, com muito cuidado, para não amassar. Sentei-me à frente da penteadeira e fiquei examinando qual penteado usaria e qual joia me cairia melhor usando com o vestido. Optei por um rico colar, com uma única pedra em rubi, ao meio, brincos e anel com a mesma pedra. Horas depois, alguém bateu à porta, tirando-me daquele desvaneio de vaidade. Mas o toque não era o mesmo que Maria costumava dar. Então respondi: entre, por favor. Era a copeira. E depois de olhar para todo o quarto, parecendo querer bisbilhotar disso, o conde está lá embaixo, no salão, e solicita a presença da menina. Mas, se preferir, digo-lhe que a menina não está se sentindo muito bem. Ela, com certeza, estava ali para me investigar, mas soube como lidar com ela, pois mal a podia ouvir. Segundo me consta, estou ótima. Então diga ao Sr. Conde que estarei pronta em alguns minutos. A mulher saiu cuspindo moribundos.
No mínimo, esperava uma resposta negativa da minha parte para poder contar à condessa. Ao sair, tranquei a porta do meu quarto para evitar um contragosto. Encontrei com Maria no corredor. Então, como estou, Maria? Está linda, linda. Como sempre, menina. Só acho que é muito feno para pouco cavalo. Também acho, Maria. Aliás, a senhora está sendo muito gentil ao referir-se ao senhor Conde como um cavalo. Crápula seria a palavra. Meu Deus, menina, não deve falar assim do seu futuro esposo. Ele é um homem tão íntegro e bonito e gentil, ironizou. Oh, sim. Íntegro a ponto de pagar a dívida do meu pai cobrando um juro mínimo, ou seja, eu, por exemplo. Bonito como um demónio que se esconde atrás do rosto de um anjo, e gentil, por certo, pois espera a hora certa de dar o bote como uma cobra. Maria deu um sorriso, sacudindo negativamente a cabeça, parecendo entender o que eu havia dito. Ela me acompanhou até ao salão, onde o conde e meu pai estavam. Ao me verem, levantaram-se e cumprimentaram-me. Não deixei-lhes transparecer qualquer sentimento que demonstrasse que eu estava aborrecida e magoada. Dei-lhes um sorriso longo e estiquei a mão para o meu futuro esposo, que veio em minha direção como um cordeiro manso e tolo. Meu pai ficou boquiaberto, porque com certeza já estava com a cabeça cheia de caraminholas impostas pela sua estimada esposa. Então, usando de um fingimento improvisado, ele falou. Demorou, minha filha. Pensei que não desceria a tempo de ver o conde, pois ele já está de saída. Oh, com certeza o senhor conde entenderá. Ele sabe como as mulheres são. Ficámos horas na frente dos nossos espelhos. Afinal, não poderia parecer feia como um espantalho na frente do meu tão garboso senhor. Senti que o conde ficou envaidecido. Atendeu-me com um sorriso falso, como era de se esperar de um hipócrita como ele. Aproximei-me de meu pai e sussurrei ao seu ouvido. O senhor não achou que eu daria esse gostinho, não é? Meu pai engoliu em seco e, por certo, se eu estivesse sozinha com ele, estaria morta mais cedo. O conde parecia não ter percebido nada, pois, no mínimo, pensou que eu estava cumprimentando meu pai com um gesto carinhoso. Nunca, em hipótese alguma, pareceria um espantalho. A feiura, com certeza, correu bem longe da menina. Soube que o senhor queria falar-me. É algo sobre o baile? Desconversei de imediato, pois não queria dar outro rumo àquela conversa. Sim, quero falar, mas não é nada do baile, é sobre nós dois. Seu tom de voz havia mudado e era quase um sussurro. O conde prosseguiu com aquela conversa teimosa. Esperaria a vida toda pela menina. Se não se importar, gostaria de pedir a permissão do seu pai para poder falar-lhe em particular. Imaginei do que se tratava, mas tinha de me fazer derrogada. Então respondi: creio que não sou o tipo de dama que tenha conversas particulares com um cavalheiro. Mas o senhor é um homem de modos refinados. Creio que não haja nenhum problema. Ele continuou a se sentir muito lisonjeado e mantinha aquele sorriso matreiro, traiçoeiro e enigmático no rosto. Meu pai, por sua vez, respondeu: tenho a certeza de que o conde não lhe fará mal. Não vejo por que não os deixar a sós. Olhei para o meu pai nos olhos e disse: o senhor tem razão, meu pai. Que mal o senhor conde poderia me fazer? Fechei o semblante para demonstrar minha desaprovação diante daquela situação. Por fim, dei o braço ao conde e fomos caminhar pelo jardim. Lá, delicadamente, soltei o seu braço e, voltando-me para ele, disse: então, senhor conde, o que de tão importante e sigiloso terá o senhor para me confidenciar? Ele deu um sorriso enigmático. Não vou me fazer derrogado, mesmo porque sei da sua perspicácia e inteligência aguçada. Confesso que foi uma das qualidades que muito me atraiu na menina. Não faça rodeios, Sr. Conde. Não conseguirá me conquistar com esses elogios. Conheço muito bem as minhas qualidades e é sobre exatamente isso que estou a falar. Então, creio que a menina já deve saber que tenho um acordo com o seu pai. Também creio que a menina já seja sabedora que a sua dívida era muito alta. Bom, resumindo esses factos, se o senhor seu pai tivesse colocado todas as propriedades que possui, mais os escravos e as joias da família à venda, ainda assim não saldaria a dívida que tinha. Como um cavalheiro que sou, após ficar sabendo que seu pai tinha 2 mulheres inocentes em casa, quis imediatamente ajudá-lo. Paguei assim todas as dívidas de seu pai, menina Ana, e ainda lhe emprestei uma grande soma em dinheiro para que pudesse manter-se dignamente. Não quero que a menina se espante. Minha família é muito conhecida por termos um coração generoso. Além do que não poderia sair em total prejuízo. Embora agora seja o dono de todas as propriedades do seu pai, necessitava de uma esposa que me desse um herdeiro.
portanto, quero que saiba, de meus próprios lábios, que a menina agora me pertence. Depois de ouvi-la indignada com tamanha audácia e falta de escrúpulos, disse: o senhor está sendo indelicado e vulgar, mas não me surpreende. Desde o primeiro momento em que o vi, soube que estava diante de um crápula. Na verdade, não sei quem é o pior, o senhor meu pai, o senhor ou meu pai ou a condessa. Como o senhor mesmo acaba de mencionar, a dívida é do meu pai com o senhor. O senhor, de forma alguma, tem o direito de me incluir no pagamento dela. Não sou tão esperto como o senhor pressupõe. Não sou tão esperta como o senhor pressupõe. Caso contrário, já teria descoberto uma forma de escapar do senhor. E ele deu uma gargalhada diabólica, falando sarcasticamente. Disse que a menina era inteligente, mas não disse que não seria tão fácil de se livrar de mim. O senhor é o demónio, tenho certeza disso. Não há nada neste mundo que me fará mudar de opinião. Saiba, senhor Conde, que serei o pior pagamento que o senhor já recebeu em sua vida. Gosto da sua audácia. Saiba que isso me excita. Gosto de mulheres com senso de humor. Principalmente, gosto quando elas ficam arredias. O senhor é um homem doente, Conde. Embora eu ainda não saiba o seu segredo, em breve vou descobrir. Aí, com certeza, isso será um motivo para o senhor desfazer o seu acordo com o meu pai. Novamente, ele sorriu dizendo: se eu fosse a menina, não me preocuparia em descobrir o segredo dos outros, e sim em saber o que uma pessoa pode fazer tendo em mãos um segredo como o seu. Não tenho segredos, senhor Conde. Minha vida é um livro aberto. E se eu disser que tenho em meu poder certo diário que pode incriminá-la totalmente? Essas coisas vistas pelos olhos da Inquisição poderão ser motivo para que a menina seja condenada como bruxa, principalmente se a pessoa que entregar o objeto for de grande influência política e financeira. Tentei esbofeteá-lo, mas ele se me segurou dizendo: não faça isso, menina. Não fica bem para uma jovem de bons modos violentar o seu futuro cônjuge. Como foi que o senhor conseguiu esse diário? Como foi que o senhor conseguiu invadir os meus aposentos sem que eu percebesse ou acordasse? Isso foi muito fácil. Fiquei sabendo que a menina sempre toma algum tipo de chá que a sua governanta lhe preparará à noite. Então, tratei logo de fazer amizade com a sua copeira, que é uma mulher muito persuasiva financeiramente falando. Pedi a ela, então, que misturasse as ervas do consumo de sua casa, algumas das minhas ervas, cuja função é fazer adormecer. A menina tomava sem perceber a diferença. Então, mais uma vez, usei meu poder de persuasão com a sua madrasta, que além de bela é extremamente carente de afeições masculinas. Com isso, consegui que ela me desse a chave do portão de sua residência. Assim, eu subia durante a noite para ir ter com ela e depois entrava em seu quarto para admirá-la. Em seguida, descia pela trepadeira. Confesso que foi tentador vê-la seminua, deitada indefesa em cima da cama. Sabe, menina, cheguei a esta cidade muito entediado, confesso, mas descobri que aqui, apesar de ser um pequeno condado, está sendo para mim muito prazeroso e proveitoso também. O que mais posso querer? Tenho uma linda jovem como minha futura esposa e uma fogosa e exuberante madrasta como minha consorte. Fiquei perplexa ao ouvi-lo. Cheguei a cambalear. Meu estômago remexia sem sinal de desprezo. Minha cabeça rodopiava como o vento. Se eu fosse uma cobra, tê-lo-ia picado. Por fim, disse-lhe, com a minha voz trêmula: como o senhor consegue ser tão desprezível? Como pode querer casar-se comigo sabendo que eu odeio mais do que tudo neste mundo? Não me importo com o seu desprezo, muito menos com o seu ódio. Afinal, terei o que me pertence e que é meu por direito. Jamais me sucumbirei aos seus caprichos. Juro que descobrirei o seu segredo. Até lá, lembre-se que sou o dono do seu segredo. A qualquer momento, mesmo a contragosto, posso entregá-la à Inquisição, acusando-a de práticas ilegais de bruxaria. Pense bem, menina Ana, é melhor facilitar as coisas para todos. Assim será prazeroso para ambas as partes. Não respondi a mais nenhuma palavra que o conde me dizia. Naquele momento estava-me sentindo totalmente indefesa e impotente. Segui em direção à minha casa. O conde seguiu-me com um semblante que era só satisfação e vitória. Quando finalmente entramos em casa, pois pareceu ser uma eternidade, aquele curto trajeto ao lado do conde, chamei por Maria. Meu pai, ao ver-nos, perguntou: e então, o que conversavam, afinal? Fui a primeira a responder: creio que nada que o senhor já não esteja ciente, meu pai. O conde retrucou: senhor Juan, creio que a sua filha está um pouco encabacada.
Então serei o portador das boas notícias. E eu e sua filha estamos noivos. Isso quer dizer que o baile desta noite será não só para a minha apresentação, mas também para anunciar o nosso noivado. Aquele homem repulsivo estava-me deixando sem saída. Quis fugir, mas não poderia deixá-lo perceber que estava insatisfeita e ele precisava acreditar que me tinha nas mãos, até que eu pudesse me livrar daquela chantagem. Maria, que havia vindo atender ao meu chamado, ficou entusiasmada em pé, extasiada, em pé, olhando-nos sem entender absolutamente nada. A condessa apareceu e veio cumprimentar-nos com falsidade. Tive de aparentar felicidade. Precisava pensar rápido. Depois do brinde, o conde despediu-se, prometendo fazer uma surpresa no baile daquela noite. Vindo daquele monstro, não quis nem imaginar o que seria. Por fim, vendo que estavam todos satisfeitos, puxei Maria pelas mãos e disse-lhes: se me derem licença, preciso descansar para estar bem disposta mais tarde. Não quero que o meu futuro marido me veja com as olheiras durante a nossa festividade. Quero também agradecer à minha querida madrasta por ter-se empenhado tanto em organizar o meu baile de noivado. Esta noite também é meu, não é, meu querido conde? Sim, minha amada noiva. Não só o baile, mas tudo o que dentro dele estiver. A condessa parecia que iria explodir de tanto ódio, mas não disse uma só palavra. Ele teria de engolir que havia arrumado tudo aquilo. Ela teria de engolir que havia arrumado tudo aquilo para o meu noivo com aquela besta humana. Dei um beijo na testa de meu pai, fingindo afeto e obediência. Não poderia deixar de dar aquele tapa de luva. A condessa, parecendo não aguentar a cena, subiu em disparada aos seus aposentos, sem dizer uma palavra a ninguém. Um inimigo eu havia vencido com a mesma moeda, ainda me faltavam 2. Quando finalmente saí, carregando Maria pelas mãos e deixando para trás aqueles 2 leiloeiros da vida humana, pude ouvir o conde falando com meu pai. Sua filha é como um potro indomado, Sr. Juan. É, eu sei. Puxou o gênio da mãe, mas não tenho pressa. Colocá-la aí do meu jeito. Disso o senhor não tenha dúvida. Vá com calma, meu caro amigo. Ela ainda é só uma menina. Sim, eu sei. Mas meninas se transformam em mulheres, não é mesmo? Os 2 comemoraram com sonoras gargalhadas. Era detestável a maneira como se referiam a mim. Maria seguiu-me, mas quase não conseguiu alcançar-me, pois acelerei os passos no corredor. Ao chegar aos meus aposentos, e aí sobre a cama, deixando todo aquele horror, transportando-me para o peso em que se encontrava no meu corpo. Perdão. Maria, ao entrar e ver-me de bruços na cama, perguntou-me curiosa com ar de indignação: o que houve, menina Ana? Não pude ouvir o que conversámos, pois falava muito baixo. Eu estava enfurecida e, depois de ranger os dentes, virei-me para Maria. Arque, foi o conde Maria, que pegou o diário de minha mãe. E ele agora me tem em suas mãos. Também era ele quem entrava nos meus aposentos durante a noite. A copeira colocou ervas entorpecentes no meio das suas ervas, e ele lhe pagou para que fizesse esse serviço sujo. É por isso que eu não o vi invadir no meu quarto à noite. A condessa entregou-lhe as chaves do portão da entrada. Eles são amantes. O conde mesmo me contou isso. Depois que ele visitava a condessa em seu leito, saía e entrava em meus aposentos, descendo então pela trepadeira. Sabe Deus o que aquele homem doentio fazia comigo enquanto eu dormia? Minha Nossa Senhora de Guadalupe. Isso é muito sério, menina Ana. Esse homem é muito perigoso. Ele chega a ser diabólico. Que Deus tenha pena da menina. Mas uma coisa me intriga. E o que é, Maria? Como esse peste pode ter entrado em seu quarto se ele e seu pai chegaram juntos de Inglaterra? Não, Maria. Esse homem, sem escrúpulos, disse ao meu pai que ficaria 1 ou 2 dias em Inglaterra para resolver negócios. Mas ele não fez isso. Sabendo que meu pai ainda faria várias paradas no caminho para resolver os próprios negócios, ele deixou a Inglaterra no mesmo dia para não perder tempo. Foi assim que esse demónio chegou aqui antes do meu pai. Quando meu pai chegou aqui, o conde demorou 4 dias a aparecer na cidade. Santo Deus, minha filha, esse homem tem pacto com o demo, pois parece fazer tudo de caso pensado. Sim, agora tenho que trancar minha porta sempre, e com todo o perdão, Maria. Não tomarei mais os seus chás. Não se preocupe, Maria. Não levarei como uma ofensa, pois também tomei do veneno do conde. Maria, aconteça o que acontecer, quero que saiba que mesmo que pareça o pior, o que farei será o melhor do que ser vendida.
Nunca me darei por vencida. Não serei objeto de pagamento. Não sou escrava e mesmo que fosse, não tenho tenho sentimentos e sangro como todo mundo. Menina Ana, saiba que sempre estarei do seu lado para o que for necessário, mas às vezes acho que deveria fazer o que lhe mandam. Será melhor e a menina não sofrer tanto. É melhor ceder ao egoísmo do meu pai e perder a minha liberdade? Nunca. Porque temos de mudar por causa das pessoas e aniquilar a nossa essência. Se eu fizesse isso, seria como usar viseiras para olhar sempre na mesma direção. Suponhamos que eu aceito os cortejos do conde e cedo às sandices do meu pai. Ele paga a dívida? Sim, mas fará outros mais. Não poderei ser vendida outras vezes. Ele nunca aprenderá se tudo for do jeito que ele quer. Não sou mulher de me render a um homem sem amor. Mas se a menina não fizer o que lhe é imposto, o seu destino será cruel. Meu destino não pode ser mais cruel do que ter que passar a vida toda ao lado de um homem vulgar que me trocará por uma esposa mais jovem assim que enjoar de mim. Tenho muitos sonhos, Maria, e sei que nunca os realizarei. Então, que seja o que me foi imposto por Deus, e não pela vontade de um homem comum. Nunca conheci uma mulher tão destemida e com tanta determinação quanto a menina. Lembrar-me-ei da menina pelo resto da minha vida. Deixou as lágrimas rolarem em suas faces emocionadamente. Não chore, Maria. Preciso de terra seca para pisar. Se a senhora chorar, afundar-me-ei no barro da sua desesperança. Desculpe, menina Ana, foi inevitável, mas só em pensar que ficarei um dia sem a sua companhia já me dá um aperto no coração. Não pense assim, Maria. Sei que ainda me olha como se eu fosse uma criança, mas cresci. Graças à senhora e a tudo que tenho aprendido com a tradição. Agora, deixa, por favor. Prepare-me um banho e, se possível, algo para comer, pois ainda não comi nada desde manhã. Por favor, se puder, prepare uma emulsão para colocar na água do meu banho. Quero estar perfeita esta noite. Agora vou tentar dormir um pouco, pois não quero parecer cansada para a hora do baile. Não posso dar a eles o luxo de me verem com olheiras. Depois que Maria saiu porta fora, fui para a janela meditar, contemplando a natureza. Vi quando meu pai saiu de carruagem com o conde. Os dois pareciam estar alcoolizados. Em um instante, perdi-me, olhando José. Vi quando Maria, carinhosamente, levou-lhe o almoço. Os dois conversavam e sorriam, como se o mundo tivesse certo toque de magia. Então, finalmente percebi que tinha algo mais importante a fazer do que me preocupar com ninharias que perturbavam a minha mente. Soltei o coque, tirei os brincos e desci ao encontro daquele casal perfeito. Maria, ao ver-me, afastou-se de José, dizendo: Santo Deus, menina, não disse que ia tentar dormir um pouco? Eu ainda nem tive tempo de lhe preparar algo para comer. Não tem nenhum problema, Maria. Só vim até aqui para repousar ao sol. Quero ficar com uma cor rosada no rosto. Veja. Trouxe até um manto para me deitar. A menina vai deitar-se aqui fora. Não vai comer nada. Pode-me trazer aqui fora mesmo. Vou ficar aqui. Sim. E tentar dormir debaixo daquela árvore, pois ela me traz boas energias. Que seja, então, como a menina deseja. Maria saiu. Eu estava tranquilamente estendendo a manta no gramado, quando ouvi a voz de José chamando-me. Menina Ana. Sim, José, disse-lhe, virando-me para atendê-lo. Consegui sementes de girassol e, como Maria contou-me que a menina gosta muito desta planta, gostaria de saber onde quer que eu plante estas sementes. Se não for muito, quero que o senhor me dê um pouco dessas sementes, pois quero levá-las comigo. O restante pode plantar onde bem desejar. Como assim? A menina Ana está pensando em nos deixar? Acaso irá fazer outra viagem com Maria? Não, José querido. Em breve todas as suas perguntas serão respondidas. Por ora, apenas faça o que lhe pedi. Sim, menina Ana, perdoe-me pela intromissão. Maria retornou, trazendo-me um pedaço de pernil e um copo de sumo de melão. Enquanto eu estava saboreando o meu quase pequeno almoço, Maria e José continuavam conversando afastadamente de mim. Embora eles estivessem entretidos um com o outro, eu os observava atentamente. Então, percebi que era hora de saborear a minha refeição. Levantei-me, caminhei em direção a eles, que se afastaram com a minha presença. Então disse-lhes: Saibam que os senhores formam um belo casal. Maria corou e José baixou a cabeça sem graça. Porém prossegui: ora, porque ficaram sem graça? O amor é assim. Estar bem com quem nos damos bem. Porque não pensam em se unir, já que ambos são sozinhos e desimpedidos. Nunca pensaram nisso? Vamos ficar por aqui hoje. Hoje vai ser em duas partes, que tive aqui uma pequena interrupção e pronto, amanhã cá estamos
Beijinhos no coração